Olá, pessoal. Sou eu, mais uma vez, João Batista, para o canal Ecos da Fé. Hoje eu vim passar uma mensagem muito importante de uma coisa que, estudando, né, os meus estudos diários, eu acabei percebendo, assim, não algo que seja uma grande novidade, mas talvez algo que deixe mais claro para alguns o que seria Jesus como nosso mediador, né? Alguns falam em intercessor, né, e tudo mais. Mas o que seria um mediador? Né? Então, para isso, eu preparei uns slides para que a gente possa entender bem qual seria o papel de Jesus como nosso mediador. Então, aqui está Jesus, nosso mediador. E começar o estudo com uma simples pergunta, que seria o que é um mediador? É a primeira coisa que a gente vai pensar quando a gente vê Jesus como nosso mediador, ok? Estou esperando aqui o slide, desculpa um pouquinho, às vezes demora um pouco. Aí, agora já está funcionando. O que é um mediador? O mediador, a gente sempre ganha a ideia o quê? Que é alguém que está no meio, né, tentando interceder, tentando deter que algo muito ruim venha a acontecer. Né? Então, a gente vê o intermediador, aquele que vê duas partes em conflito e que não conseguem chegar numa solução, e a gente precisa de alguém no meio deles que possa intervir e encontrar uma conclusão que um ceda um pouquinho, outro ceda outro, ou um pouquinho, e eles acabem fazendo, conseguindo funcionar junto, né? Tem uma outra figura que é bem interessante, né? Muito motivador para aqueles, principalmente advogados, mediadores, né? Que seria essa daqui, né? Um parafuso e uma porca são coisas completamente diferentes. Mas um complementa o outro, só que muitas vezes um não consegue perceber isso. E ali, como uma espécie de chave inglesa, né, o intermediador vai conseguir os dois se encaixarem e funcionarem muito bem. Essa que seria a ideia do intermediador, do mediador, quando a gente pensa principalmente quando a gente pensa em mediador de conflitos. Né? E muitos de nós, com esse tipo de pensamento, acaba pensando mesmo sobre Deus. Deus é um Deus irado, Deus Pai, né? É um Deus irado que está fumegante, né? Querendo nos destruir por causa do nosso pecado, e nós, muitas vezes, estamos ignorantes para com esse Deus, né, ignorantes no sentido de não sabermos o que ele deseja, o que ele quer, ou simplesmente morrendo de medo dele e só esperando o castigo divino, né? E como esses dois lados completamente antagônicos, né? A humanidade, Deus, ser humano e ser divino, né? Não tem como entrar num acordo. Aí vem Jesus como um mediador para que os dois consigam entrar em acordo. E essa visão é muito comum. Só a palavra mediador já traz isso para nós. Mas quando estudamos a Bíblia, será que é esse tipo de mediador que a gente pensa? Afinal, esse tipo de Deus, né, que eu acabei de descrever, lembra muito de alguns deuses, né, de outras culturas que serviam para apaziguar a ira divina. Né? Eu trouxe uma imagem aqui, se eu não lembro, isso daqui é de se eu não me engano, tá? É uma imagem maia que aqueles estão preparando uma virgem para o sacrifício para que um vulcão não entre em erupção, entendeu? Se eu não me engano é maia, mas me perdoem se eu estiver enganado. Esse aqui, eu não sei se esse aqui é azteca, que também, né? Está mostrando um pouquinho alguém com um cutelo para sacrificar agora uma outra pessoa para os deuses, para conseguir agradar e apaziguar um pouquinho da ira deles para com eles, ok? Então, sacrifícios humanos, inclusive o quê? Para tentar apaziguar a ira de Deus. Então, muitos veem assim, não, Jesus teve que morrer para apaziguar a ira divina. Mas é essa mesma imagem que a Bíblia pinta sobre Deus sacrificando o seu filho,
né? Será que seria algo parecido? Se eu não me engano, acho que o da direita é maia. Eu não sei se... eu esqueci o nome das outras culturas aqui, americanas, mas eu vou ficar devendo para vocês. Eu acabei esquecendo que eu tinha decorado, mas agora eu esqueci. Mas continuando. O Deus da Bíblia seria assim, né, da maneira que a gente acabou de descrever. Vamos ver só um verso para a gente conseguir já ter uma noção, para ver se é isso que a Bíblia descreve sobre Jesus como mediador. Um sacrifício para mediar entre seres completamente diferentes. Será que é isso que mediador significa na Bíblia? Vamos ver João 3, verso 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ou seja, aqui é Deus que enviou o próprio Filho para salvar o mundo. Né? O mundo vai ser salvo por meio de Jesus. Então, Jesus é a maneira de se salvar o mundo. Então, a intenção de salvar o mundo, claramente nesses versos, está em Deus. É Deus que quer salvar o mundo. Ele quer estar junto, né, com o mundo, com as pessoas que estão aqui. E sem Jesus, ele coloca em Jesus a única maneira de conseguir essa salvação, né? Eu ainda coloquei outra tradução, a primeira foi a nova versão internacional, a segunda é a nova tradução da linguagem de hoje, que vem falando assim, pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo, né? Para ficar ainda mais claro para vocês. E o verso de João 3, verso 16, ainda é mais claro, né? Pois Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então, Deus bolou um plano para conseguir fazer com que grande parte da humanidade se salve. Então, é a intenção de Deus salvar o homem. E ele planeja, ele organiza as coisas para isso. Ele não é um Deus irado simplesmente se preocupando em destruir o ser humano. Não é essa a imagem bíblica sobre Deus. Tá bom? E a palavra-chave que a gente acha ali para a gente entender o tema de hoje, que é mediador, é essa aqui, ó. A palavra-chave para saber como seria essa meditação é por meio de. O mediador da Bíblia é aquele que é feita coisa, é aquilo que Deus utiliza para se fazer a coisa planejada por Deus. Isso é o mediador. É o instrumento, é o mediador. É como se fosse para tosar uma ovelha, o instrumento seria a tesoura ou qualquer coisa que cortasse ali a lã da ovelha, ok? Então, essa é a ideia. É um instrumento, algo que você utiliza para conseguir essa salvação. A gente vai esclarecer um pouquinho mais isso, é mais que um instrumento, a imagem é muito maior que essa. Eu acredito que até o fim do vídeo a imagem pode estar um pouquinho mais clara para vocês. Então, esse por meio de, né, fizeram várias ilustrações que com certeza na sua igreja ou em algum momento um amigo ou alguém muito importante para você acabou falando. Por exemplo, por meio de, né? Aqui o que nós temos? Dois caminhos, um que está sendo todo destruindo e um outro caminho levando para os céus, né? Indo em direção aos céus. E ali há uma cruz impedindo um dos lados, sendo usada para que pudesse ir para o outro lado. E lá no meio tem o lago de fogo, né, e tudo mais. Uma representação que o único caminho de salvação é Cristo. Então, por meio de Cristo, eu tenho acesso aos céus. Então, daí vem as imagens de ponte. Aqui, claramente, a cruz serve como uma ponte. A cruz é a morte de Jesus na cruz. Tá bom? Seria como a ponte. Alguns autores ainda falam de Jesus como uma escada, né, que faz a gente ter acesso aos céus. Inclusive, a escritora americana Ellen G. White, ela cita Jesus como sendo aquela escada de Jacó,
né? Lembra quando Jacó teve um sonho, viu uma escada onde os anjos subiam e desciam, né? Era o local onde eles tinham contato, né, com o céu, e aí foi chamado Betel, ou seja, as portas do céu, em portão do céu, né? Porque tinha uma escada que dava acesso direto ao quê? Ao céu, e que também trazia do céu os anjos para a terra. Então, essa escada, ela falava que era Jesus, porque Jesus que nos dá acesso ao Pai. E quando a gente vai para Hebreus, a gente vê que isso é bem real, né? A gente pode ir diretamente a Deus por causa de tudo que Jesus fez. Mas a imagem ainda não se fecha aqui, é uma imagem comum aqui, sendo usada por diversos evangélicos, né? Cristãos, católicos também. E aqui a gente tem um entretanto. Por quê? Entretanto, apesar dessa imagem, essa também não é a visão completa. A visão completa é um pouquinho mais além. E aí eu gostaria de mostrar que é muito mais que isso, né? Então vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês isso. Aqui eu fiz uma tabelinha, né, das promessas dadas por Deus e cumpridas por meio de Cristo. Vocês vão ver a tabelinha, qualquer coisa copiem, pause o vídeo, dê uma olhadinha, confirem. Eu vou dar uma citada rápida sobre cada uma e o seu cumprimento em Cristo. E aqui, a promessa, a primeira de todas, está lá em Gênesis 3,15, a gente vê em Romanos 16,20 também uma alusão a essa promessa, que seria que um descendente venceria a serpente, né? Conseguiria vitória sobre a serpente. E essa promessa foi feita a Eva, quando Deus estava falando com Eva, que ele iria criar uma inimizade, porque havia amizade entre Eva e a serpente, ele ia criar uma inimizade, e que o descendente de Eva iria esmagar a serpente iria morder o calcanhar dele, né? Então a gente vê uma alusão clara do cumprimento que na cruz, né, da serpente mordendo ele e da promessa que ainda a serpente seria completamente esmagada por ele em Romanos 16, verso 20. Então o cumprimento lá desde Gênesis, desde que surgiu o pecado no mundo, já prometendo uma promessa para se cumprir em Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, essa promessa se cumpriria. Uma grande nação vinda por Abraão, entendeu? Quem vai ser o líder dessa grande nação que vai trazer, reunir todos e conseguir ajuntar essa grande nação? Também em Romanos 9:8 fica claro que em Cristo a gente vê que o povo de Abraão, entendeu? Não só os descendentes de sangue, mas aqueles que foram adotados por causa de Jesus Cristo, agora são filhos de Abraão. Então aí ele vê o quê? Uma multidão muito mais inimaginável se juntando a Abraão por causa de Cristo. Mais uma promessa que por meio de Cristo se ampliou ainda mais, né? A Davi também ele fez uma promessa de um reino eterno, né? Não só um reino eterno, mas um rei que seria supremo sobre todos os outros. Ele falou que o reino de Davi jamais passaria. E o último rei, né, coroado realmente e reconhecido pelos céus é Jesus Cristo. Né? A gente sabe disso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a gente vê em Apocalipse claramente essa descrição sobre Jesus Cristo. Descanso também para os israelitas, não só o descanso de parar e ficar ali recuperando as energias, mas aquele descanso de conseguir estar com Cristo, na verdade com Deus Pai mesmo, e de conseguir energia para conseguir os labores e lutas do dia a dia. Né? Isso foi prometido aos israelitas libertos do Egito. Em Hebreus a gente vê isso também se cumprindo em Cristo, porque em Cristo a gente pode confiar porque ele fez o suficiente. A fidelidade dele foi o suficiente para que nós possamos desfrutar hoje, já agora, do descanso em Deus. Ele é nossa plena salvação. Nele podemos ter tranquilidade, paz, que nós estamos bem com Deus, porque tudo que era necessário fazer para estarmos bem com Deus, Cristo fez.
Entendeu? Quando eu digo estar bem com Deus, não é que Deus queira estar mal conosco. Deus proporcionou por Cristo uma maneira de nós ficarmos bem com Ele, porque o pecado ele causa separação entre nós. Lembra? Isaías 49, verso 2. O pecado fez uma grande barreira entre nós. E Deus escolheu Jesus para derrubar essa barreira e de colocar sobre nós o seu sangue, para que sempre quando formos apresentados a Cristo, apresentados a Deus, o sangue de Cristo esteja em nós, e ele fale, olha, ele aceitou completamente meu filho, e por isso, depois das bênçãos que eu dei no meu filho Jesus, ele se tornou meu filho também, porque eu reconheço o sangue do meu filho nele. É meu filho, porque é meu sangue que está ali, né? É uma imagem incrível assim que Deus vai criando, né? E a cidade de Jerusalém, né, que foi prometida tanto aos israelitas e a Davi, que seria colocada e que jamais passaria de lá, né? E a gente vê isso se cumprindo, né? Quando a Nova Jerusalém desce, fica exatamente no mesmo lugar, né? No Monte Sião, onde foi prometido o seu local de adoração eterna a Deus. Né? Inclusive vai ser o centro do universo, ou seja, um novo céu, como prometido por diversos textos da Bíblia. Tá? O que eu quis dizer, mostrando até aqui, isso não acontece só com Jesus, mas o que Deus faz, como que Deus acaba trabalhando. Deus ele escolhe seres humanos para nos proporcionar bênçãos, ok? Então, através de um ser humano que Deus, lembra de Abraão, que Deus proporciona uma bênção, através desse ser humano, ele acaba abençoando vários outros juntos. E em Cristo, tanto os compromissos, quanto as lutas, as dificuldades, mas também as bênçãos, né? O reino eterno que é dado a dele, tudo isso é para nos abençoar. Tanto até que tudo que Jesus recebe, ele passa para nós. Ele vai ser rei eterno, ele vai nos fazer reinar com ele eternamente. Né? Ele recebeu a vida eterna, a ressurreição, e nós e nossos queridos receberemos a ressurreição. E assim diversas outras bênçãos. Então, é só um caminho. Deus quer realizar tudo isso em nós, e ele realiza em Cristo, e através de Cristo isso é realizado em nós. Vamos ler esse texto de 2 Samuel 7, 10 a 16? Ok? Está na Nova Versão Internacional, ok? E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais o oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel. O meu povo também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, que lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Aqui falando de Jesus, né? Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. Seu trono será estabelecido para sempre. Todas essas bênçãos foram estabelecidas a Davi, entendeu? E Deus se viu, Deus abençoou Davi, Deus esteve com Davi, e quem ganhou com isso? Israel. E tudo não se cumpriu em Davi. O reino prometido ali tinha sido conquistado ali por Davi, né? Davi como instrumento de Deus para conquistá-lo. Mas não foi só Davi, Deus usou diversos outros homens para realmente aquilo acontecer. E prometeu que a continuidade do reino de Davi seria perpétua, inclusive um reino que jamais passaria. E isso se cumprindo no nosso Senhor Jesus. Né? Aqui eu coloquei
o caminho das promessas divinas. Desculpa, acabei esquecendo o último quadrinho ali, mas eu acredito que ainda dá para a gente entender como que é o caminho de todas as promessas divinas, aquelas que se realizam para qualquer ser humano, né? Esse é o caminho que passa por todos. Veja, é Deus. Deus, ele intenta fazer o bem. É ele que quer. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus bondoso. E tudo que é feito é iniciativa dele. É a iniciativa dele. Até a gente desejar o bem, segundo a Bíblia, é uma iniciativa de Deus, que faz o Espírito Santo tocar nosso coração, e aí a gente se motiva a fazer o bem, né? Então, tudo que há de bom no universo é a iniciativa de Deus. É essa a visão bíblica, ok? E aí, das bênçãos e promessas que Deus promete, vai e atingem o alvo de Deus para depois se espalhar para os outros. E o principal alvo que Deus colocou todas as bênçãos, todas as promessas, e só depois que passam por ele é que chegam a nós, é Jesus. Todas as promessas de Deus se cumprem em Jesus. Jesus é o principal instrumento de Deus para nos atingir com suas promessas. E isso desde os tempos antigos, mesmo antes da encarnação, ok? Não vamos entrar em detalhes aqui agora, mas sempre foi assim. E depois que Jesus recebe essas bênçãos de Deus, ele espalha para nós. Espalha para todos nós. Então, através de Jesus Cristo, todas as bênçãos de Deus chegam a nós. Então, não está nos nossos méritos, está nos de Jesus Cristo. Jesus, sim, ele é a ponte, ele é o caminho, ele que está no meio, ele é intermediário por estar no meio, porque é através dele, né? Através dele que chega a nós. É o meio de chegar até nós, é Jesus Cristo. Tudo bem? Então, por isso é que Jesus, ele é o intercessor, o intermediário, é ele que faz a moderação, mas nesse sentido de passar por ele. Não que ele vai e conversa com Deus e tenta convencer a Deus a nos salvar ou a não nos perdoar, entendeu? Porque ele, Deus e Jesus têm o mesmo pensamento. Ok? Eles são um só, em propósito, em desejo. Então, isso eu gostaria que ficasse bem claro para vocês. E é óbvio, como é o tipo de trabalho de Deus, depois de recebermos as bênçãos, o que acontece? De nós vai para outros. Ou seja, você recebeu as bênçãos de Deus, reconheceu, não é para abençoar só você e você ficar feliz e tudo bem, não, é para você espalhar essa felicidade para os outros, espalhar essas bênçãos e essas maravilhas para os outros, ok? E aí, o intermediário entre Deus e nós, né, o mediador, essa palavra eu estava tentando lembrar novamente, o mediador é Jesus Cristo, através dessa maneira, ele está ali para o quê? Ele é um instrumento para chegar às bênçãos a nós, às promessas a nós. E a gente vê que todos os símbolos da Bíblia se realizam em Jesus. Isso daí é algo incrível, né? Inclusive, quando se fala do arcanjo Miguel, eu vejo claramente é Jesus que é o arcanjo Miguel. Muitas vezes, o anjo do Senhor do Antigo Testamento era Jesus que estavam ali. Mas isso é algo para a gente conversar em outro vídeo, né? Ou seja, a fé e fidelidade de um abençoou os outros. Ou seja, a obediência de Cristo, o que Cristo foi, entendeu? E tudo que ele recebeu de Deus, entendeu? E também por sua fidelidade a Deus, porque ele também cumpriu todos os seus papéis para com Deus. E nenhum outro ser humano fez isso igual a Cristo. Então, por isso, ele foi o instrumento perfeito, enquanto todos os outros foram instrumentos falhos, contando sempre com a misericórdia divina. E o supremo da misericórdia divina foi Jesus, porque deu um ser perfeito para morrer por nós, pecadores. Tá? Então, a fé de Jesus Cristo, a sua obediência, a fidelidade abençoou a todos nós. Como nossa fé, a nossa fidelidade também pode abençoar a nossa família, os nossos amigos que estão ao nosso lado, todos aqueles que contam conosco.
ok? Afinal, aquele que recebe bênção, seja dinheiro, seja uma casa e tudo mais, e compartilha com os outros, acaba sendo fonte de bênçãos para outros. É uma questão lógica, inclusive. E eu gostaria, só para fechar essas ideias, espero que a imagem de Jesus como não só intercessor, mas também mediador, acho que essa é a palavra que precisamos, como mediador entre Deus e nós, fique mais claro. Não aquela imagem que Deus está bravo conosco, que Jesus é bonzinho, conseguiu apaziguar a coisa. Não é isso. Está longe disso. Não há margem para isso. Ok? E um dia a gente pode conversar alguns textos bíblicos que aparentam ser assim, mas não são bem assim. Ok? Mas isso para outros momentos. Vamos lá. Efésios capítulo 2, verso 4 a 10, para a gente concluir de vez esse vídeo. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, a bondade de quem? De Deus. Quem ressuscitou a Cristo foi Deus. E com Cristo nós nos assentaremos nas regiões celestiais, ou seja, tudo através de Cristo. Recebemos a vida através de Cristo, entendeu? E a gente já estava morto, inclusive, nas nossas transgressões. Continuação do texto. Pois vocês são salvos pela graça, pelo que Cristo fez, e foi nos concedido de maneira gratuita. E é por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, é por meio da fé, mas que fé? A minha? Não, a fé que Deus deu. Ou seja, lembra? Fé é fidelidade. Fidelidade de quem? De Cristo. Porque é por meio de Cristo que somos salvos. É por meio de Cristo que nós chegamos à graça. Todas as bênçãos que Deus nos dá é por meio de Cristo. Então, a fidelidade de Cristo para com Deus nos deu acesso a todas essas maravilhas. Ok? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Ou seja, somos criação, e isso na criação de todo mundo. Foi Jesus que nos criou. Olha que incrível. E fomos criados em Cristo para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, nós nascemos para fazermos o bem, recebermos bênçãos, milhares de bênçãos, mas partilharmos essas bênçãos com os outros. Espero que tenha ficado tudo muito claro, né? E lembrando que o mais esplendoroso mediador é Jesus Cristo. E veja, Jesus é mediador por ser aquele que foi escolhido por Deus para ser seu dispensador de bênçãos. Que você receba todas as bênçãos que Deus quer nos dar através de Jesus Cristo. Aquele que foi fiel por causa da fé de Jesus Cristo, né, da fidelidade de Jesus Cristo. Nós conseguimos receber a dádiva de podermos nos ajoelhar e entrarmos diretamente em contato com o nosso Deus. E é algo que Deus sempre quis e entregou seu Filho para conseguirmos isso. Se gostou do vídeo, compartilhe com um amigo, não se esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal se ainda não fez. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!